delayzinho, nós já vamos aparecer daqui a pouco. Como é que você sabe quando entra? Eu fico aqui acompanhando aqui no YouTube. Na outra tela você coloca o YouTube. Aí, ó, já apareceu a minha voz. Estamos ao vivo, então, aqui no canal Eurofranquias no YouTube, né? Sempre aqui testando áudio e vídeo para ver antes se tudo tá certo aqui para falar com vocês da melhor maneira possível. Então, eu sou Caroline Portela, do Portal Eurofranquias, o portal de franquias da Europa para os brasileiros. Estamos aqui com essa missão, completando quase 2 anos, para contar para vocês o que está rolando aqui no franchising, vocês brasileiros empreendedores que querem vir para Portugal ser franqueados, trazer o seu negócio, vocês entenderem melhor como é que é esse processo, como é que é o franchising por aqui. E hoje a gente convidei aqui o Marinho Ponce, que é já posso dizer assim já, né, um querido amigo aqui de Portugal, né, tenho bastante carinho pelo Marinho. Marinho é uma pessoa muito generosa, sempre esteve disponível, todas as vezes que eu convidei ele para compartilhar o que ele conhece aqui, né, toda a experiência dele, ele sempre atendeu o nosso convite. Eu fico muito feliz ele estar aqui agora com essa outro desafio que eu coloquei, né, de contar aí para vocês agora um pouco, trazer um pouco dessa perspectiva aí do franqueador, né. Então, hoje nós vamos conversar com o Marinho Ponce. Marinho, obrigada de novo aí. Imagina, eu que te agradeço, Carol. Obrigado. Eu adoro. Primeiro que é muito bom falar com você. Falar com o Eurofranquias é muito bom porque a gente fala a mesma língua, né? Você sente que você tem o mesmo sotaque. Isso é muito bom. Eu acho que você está. Nós estamos em Portugal, a gente está com sotaque diferente. A língua é a mesma, com sotaques diferentes. E é bom falar com o Eurofranquias, porque quando eu falo em sotaque, falar de franquia. Franquia é um sotaque, né? Então, isso é muito legal. Gente. Marinho, queria que você falasse brevemente, assim, algumas pessoas, eu acho muito difícil que alguém não conheça o Marinho, mas porventura alguém não conhecer, né, que você pudesse fazer um resumo aí da sua experiência no franchising. Olha, eu trabalho com franchising, Carol, desde 1987, né? Então, muita gente que está assistindo provavelmente não tinha nascido ainda. E eu fui da Portugal Telecom, a Portugal Telecom foi para o Brasil para fazer a implantação de pager, bip, lembra aqueles bips? Então, se todo mundo hoje tem um celular em cima da mesa, eu tive um pouquinho de culpa nisso daí, porque o BIP antecedeu e foi uma estratégia de entrada para ganho da telefonia celular, da banda B, da licitação para telefonia celular, né? E a Portugal Telecom foi para o Brasil, começou com uma startup, fazendo uma startup do pager, e eu fui chamado para ser uma das pessoas que começou. E era um momento muito interessante, porque não tinha lei de franquia ainda, né? A lei de franquia de 1994 no Brasil. Então, nós lutamos e brigamos muito por essa lei, para que ela existisse. A gente acreditava, e acredito até hoje, que uma lei que rege um segmento específica para o segmento, acho que ela consegue proteger ambas as partes, né? E aí eu fiquei 12 anos lá como gerente de franquia. Foi muito legal, nós nos tornamos a maior operadora de pager da América Latina. Saímos de 6 funcionários para 4.000 funcionários. Ganhamos a licitação da telefonia celular, começamos a operar a telefonia celular, fomos a startup da telefonia celular no Brasil. E aí eu saí e encontrei um amigo meu que estava começando uma empresa e ele tinha já a empresa, assim, no startup dele, né? E ele queria crescer, e como eu vinha com know-how de franchising, ele me convidou para entrar. Na verdade, no comecinho era eu, ele e uma menina que cuidava da parte comercial, uma menina incrível, assim, que vinha com uma bagagem incrível comercial. E nós formatamos, colocamos no mercado, e ela se tornou a Chili Beans, que é uma marca que hoje é uma marca mundial. Hoje já são 950 pontos de venda, são acho que 50 pontos de venda, se eu não me engano, no mundo inteiro, e eu assumi a diretoria de expansão, e por um período eu fui diretor de marketing e comercial dela, mas eu ia formatando, né? Fui formatando ela junto com o pessoal, e deixei a empresa sair para vir para cá, e também a empresa já estava num tamanho que já tinha andado, né? 950 pontos de venda, 250 franqueados, já tinha um tamanho brutal. Fiquei 14 anos, quase 15 anos lá. E aí vim para Portugal com a missão de internacionalizar marcas brasileiras e ajudar a PF a desenvolver o franchising aqui nesse mercado, né? Que é o meu negócio. Então, como eu fiz muita internacionalização da Chili Beans, eu ganhei muito know-how na internacionalização.
E isso é muito legal para ajudar as pessoas que querem vir ou que já estão aqui, né? Ou que querem fazer o caminho contrário também, querem ir para o Com Brasil. certeza. Hoje eu tenho um escritório, a Mind2B, ela está em Portugal, eu tenho uma filial no Brasil, tenho um braço aqui na Espanha e um em Milão. Então está super preparado para... Dá para cobrir bem a Europa e Brasil também, estou bem confortável. Então hoje eu atendo clientes da Espanha, da Inglaterra, tenho clientes na Espanha, Inglaterra, Portugal, Brasil, e eu sou procurado também por alguns nos Estados Unidos. Então, quer dizer, hoje em dia, né, Carol, com a internet, as coisas ficaram muito... mais fáceis, né? O mundo ficou dentro de uma telinha, né? Uhum. O mundo ficou dentro de uma telinha. Legal. Esse assunto da internacionalização, quero fazer um convite para a gente falar um dia só sobre isso aí, porque é um assunto vasto também, né? Hoje a proposta que eu fiz para o Maria é da gente conversar sobre as redes de franquias, né? Como é que a gente desenvolve redes maduras. E aí vamos abusar aqui da perspectiva do franqueador, né? O Marinho Pontes tem essa experiência dentro da Chili Beans, dentro de tudo que ele contou, vai poder nos ajudar a entender como é que se desenvolve uma rede, né? Tanto para quem está querendo criar a sua, né? Eu vou começar a franquear meu negócio, quanto quem está querendo entrar numa rede, né? Afinal de contas, o que é uma rede de franchise? Como é que ela se forma, né? O desenvolvimento dela, esses desafios todos. Carol, eu acho que a primeira coisa que uma pessoa que quiser ser uma franqueadora, eu acho que ela tem que ser honesta com ela mesma e se fazer uma pergunta e ser muito honesta na resposta. Você está preparado pessoalmente para ser franqueador? Pensa bem, ser franqueador é como ser um pai de uma filha, né? Como ser pai de uma filha. Eu sempre faço esse paralelo, que é assim, você cria ela é sua filha, mas em algum momento você traz para dentro de casa alguém que vai ser o marido dela, que vai falar, não, ela é minha mulher, ela vai continuar sendo sua filha e você vai ficar feliz em ver ela tratar bem a sua filha. Só que você tem que entender que o seu, não gosto da palavra, não é poder, mas o seu gerenciamento sobre ela está limitado e passa a ter alguém no meio do caminho. Então, eu acho que essa é uma pergunta muito séria. Você está preparado para isso? Porque alguém, em algum momento, vai dar uma entrevista e falar assim, eu sou o dono da marca tal, não sei o quê, e realmente ele é o dono pelo período do contrato na região que você deu para ele. Ele tem esse direito. Então, ciúmes, achar que vai fazer... As decisões não vão ser mais top-down, eu quero isso, já não é mais assim. Então, essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Se você está preparado para isso. É a primeira coisa que eu pergunto para qualquer pessoa que vem falar comigo. Você está preparado para isso? Está preparado para ter alguém dono daquele espaço por aquele período de tempo? Você está dando esse poder para essa pessoa. Você está preparado para isso? Você não é mais dono não é mais você que faz o que você quer. E muitas vezes a gente esquece, né? Esse fator humano que está dentro do franchising, né? Seja no personagem que você tiver, de franqueador ou franqueado, são pessoas, né? Tem sentimentos envolvidos, tem paixões, né? Seja ciúme, tem tudo isso, né? O que é franchising? Franchising é um formato previamente testado, que deu certo, então alguém já errou e acertou e conseguiu criar um desenho de um formato que está mais vencedor, né? Aonde uma pessoa que não tem tanta agressividade para ser um empreendedor vai querer investir aí porque ela não quer correr tanto risco como você correu. Não é isso? É encurtar o caminho, né? Você encurta o caminho. Então, quer dizer, porque imagina só, se o franqueador tiver perfil de empreendedor, ele não vai ser um franqueado, ele vai ser um franqueador. Ele vai ser um franqueador. Ele não vai ser um franqueado, ele não vai ter perfil para franqueado. Então, sabe, cada um entender qual é o seu papel, porque o franchise é uma coisa muito simples, é gerir pessoas, porque os processos estão desenhados. Então, se os processos estão desenhados, todo mundo sabe o que tem que fazer. Esses são os processos, fim. Mas você tem que gerir pessoas. Por quê? Você tem que fazer com que as pessoas, os franqueados, entendam que aquele processo já foi testado, porque ele compra isso, ele quer isso. Mas em algum momento ele começa a querer colocar o jeitinho dele, colocar uma coisinha dele, colocar um tapetinho ali na loja que não estava na aprovação, não estava no Style Guide da empresa. Então, quer dizer, você tem que gerir, você tem que ter um jogo de cintura brutal.
brutal para isso. Eu percebo que em Portugal, não sei como é que você vê isso, mas existem algumas diferenças nesse comportamento, né? Assim, essa rigidez na identidade visual, nesse tapetinho, eles dão muito mais liberdade para esse tipo de condução. As franquias que estão aqui, que não são multinacionais, que não estão em outros lugares, né? Não sei como que você percebe isso. Eu vou te falar o que eu acho, tá? Eu acho que assim, quando você não tem o seu negócio 100% na mão, não é bem na mão, mas quando você não tem um departamento de marketing extremamente estruturado, grande, com uma porrada de gente, consultoria de campo, quando você não tem uma estrutura muito grande, que é o que acontece nas franqueadoras do Brasil, até porque o Brasil é um país muito grande, tem muito volume, e você consegue crescer rápido, porque o Brasil tem um pé americanizado, né, do crescimento rápido, que não é o que acontece aqui, né, até porque o país é menor, uma série de coisas, mas não estou falando só aqui, estou falando da Europa como um todo, né? Eu estou falando de perfil de comportamento, né? Então, o que acontece? Tem coisas que você não consegue ser tão rígido, porque o contrato de franquia é uma faca de dois gumes, requer deveres e direitos, né? Você tem direitos e tem deveres, para os dois lados. Então, quando você tem uma estrutura muito forte, você já tem, sabe, teus departamentos muito desenhados, está acostumado já, o país te proporciona uma estrutura maior, com mais musculatura e tudo mais, você consegue ser um pouco mais rígido nas normas e regras. Por quê? Porque você tem quem fez, quem já... Quando você não trabalha, você vê, qual o tamanho de uma franqueadora aqui em Portugal? Então, eu estou falando em termos de estrutura. Quantas pessoas trabalham dentro de um escritório de uma franqueadora em Portugal? Na Chili Beans eram 200. Não são muitas. Não são muitas. Então, o que acontece? Você percebe claramente que o franchising aqui, ele ainda não deu a estilingada que deu o Brasil, claro, não só por proporções, mas por conceito. Na Europa também, você vê, Espanha já tem uma estilingada um pouco maior, já é um pouco mais forte, entendeu? Eu acredito que os contratos são um pouco mais rígidos, a maleabilidade talvez seja um pouco menor, entendeu? Então, eu entendo que é por aí, entendeu? Eu entendo que esse critério é por aí. Agora, quando uma rede está pequena, né? Porque, tudo bem, testou, né? Tem lá suas lojas piloto, e aí quer crescer. Já fez esse rastreio aí? Não, tô disposta aí a conviver com esse genro aí dentro de casa. Vamos crescer agora. Para crescer, né? Você pode crescer com franchise, com multimarcas, com licenciamento, com uma série... E elas podem conviver junto ao mesmo tempo, como algumas marcas híbridas fazem isso, né? Elas podem continuar assim. Sim. E o que você, como é que é esse desafio, né? Porque eu fico pensando assim, eu tenho esse background de franqueada e eu sempre penso assim, entrar numa rede iniciante é arriscado. Por quê? Porque o cara está em teste ainda, né? Ele ainda está com algumas coisas a consolidar, né? Tem prós e tem contras. Entrar numa que está mais adiantado vai ser mais caro. O cara já testou, já está ganhando dinheiro. Como é que é da perspectiva do franqueador agora? E aí, porque vai ter gente que está no começo da franquia que pode estar tentado a fazer qualquer negócio. Eu vou te falar, eu sou um defensor do franchise, assim, 100%, tá? Eu acredito que o franchise é sim um sistema que dá certo, sim um sistema que deu certo, desde que você consiga gerir a sua ansiedade como franqueador e tenha muito, muito respeito pelo franqueado, porque esse cara tá pegando o dinheiro da vida dele e tá investindo no seu negócio, na sua criação. Então, a gente tem que lidar todo dia com o gerenciamento de ansiedade. Porque o cara, quando fala assim, agora eu vou fazer franquia e tudo mais, ele começa a perceber que ele tem uma taxa de franquia, né? Que tem os royalties, aí ele vai perceber que o royalty é X% do faturamento, então é um valor pequeno. Então o que ele tem que fazer? O cara vender bem lá na frente para que o valor que ele receba de 3, 5, 8%, o número que for, seja expressivo. Então, o que acontece? Ele começa a ver que um deu certo, dois deu certo, ele começa a entrar numa ansiedade de querer crescer rápido. E eu sempre falei, a velocidade de crescimento está diretamente proporcional à baixa de qualidade do franqueado que você vai trazer para casa. Então, quanto mais rápido você crescer, menor é o seu critério de qualificação. Então, o franqueador tem que gerir a sua ansiedade e entender que andar devagar no começo vai trazer a velocidade para ele lá na frente, porque os processos estão muito bem azeitados.
E não é a velocidade que vai dar isso. E tem muita ansiedade mal gerida que acaba dando estrago no franqueado. Acaba vendendo franquia para pessoas que não têm perfil, acaba fazendo uma péssima avaliação de ponto ou de negócio. Quer dizer, eu acho que eles criam, essas marcas que fazem dessa forma, elas criam uma bomba relógio, né? Que ela está sentada em cima. A hora que explode a bomba relógio, ele fala assim, não, mas eu estou crescendo, eu estou com 200 pontos. Só que de 200 pontos, você vai ver que o que performa são 30%. Então ele tem 30% segurando uma rede, ou ele acabou se tornando um distribuidor, né? Um distribuidor de produto, que é péssimo, isso não é franchising, né? Isso não é franchising. Isso é o que acontecia lá no início, né? Quando estava embrionário ainda o franchising, né? A distribuição de produto. Eu vou te falar que ainda acontece, porque é muito da cabeça das pessoas que querem, entram sem formatar, entram mal formatados, entram sem ter um profissional para formatação, entendeu? Acha que, eu não vou pagar um profissional para formatação, porque isso não precisa. Olha, eu canso de receber chamada, Carol, de gente que me ligou lá atrás, aí eu fiz uma proposta, aí o cara, não, vou fazer sozinho, não sei o quê, porque, não, tudo bem, faça, na boa. Esse cara me liga depois de 1, 2 anos, olha, eu tô com um problema aqui, será que você não consegue arrumar e tudo mais? Muitas vezes ele vai gastar muito mais para arrumar, e outras vezes o que vai acontecer é que ele não tem como arrumar, porque o negócio foi tão mal feito que não tem mágica, entendeu? Que não tem mágica, saca? E aí, deixa eu pegar só uma coisinha aqui. Vai lá. Pronto. Vou te falar o que você não vai acreditar. O quê? Eu trabalho em home office, né? Agora é home office, todo mundo em home office. A minha cadelinha que não anda, que tem um problema no quadril, ela é aleijada, e ela fica tentando entrar na casinha e sair da casinha. E ela estava aqui que ela queria entrar na casinha, eu fui por ela na casinha. Tá bom. Home office, é assim mesmo. Agora, Marinho, dentro dessa formação de rede, o franqueador, ele precisa estudar e saber na palma da mão quais são as áreas mais rentáveis, até para saber se ali cabe ou não cabe uma franquia. Acho que faz um pouco parte desse gerenciamento da ansiedade também e combinado com a estratégia, né? Porque não dá para sair abrindo em qualquer lugar, né? Não, então, vamos lá. Quando você tem um problema hoje numa loja tua, tá? Aí você fala assim, não, essa loja não performa. E dentro de uma rede de franquia, de uma franqueadora, você tem o departamento comercial, que dá suporte, consultoria de campo, supervisão e tudo mais. Só que você tem o departamento de expansão, que faz análise de ponto, que faz o estudo de viabilidade, que faz o DRE, que faz não sei o quê. Isso deveria ser o departamento de expansão. Muita gente acha que departamento de expansão é corretagem. Não é corretagem. Departamento de expansão é inteligência. É inteligência mercadológica. Então, o que o departamento de expansão faz? Ele faz estudo de mercado, estudo de área, faz um DRE, faz previsões. Ele olha, eu sempre fui diretor de expansão. Como é que eu começava um planejamento do ano seguinte? Como é que eu faço? Porque o planejamento da empresa começava pelo departamento de expansão. Eu que tinha que falar, eu vou abrir tantos pontos ano que vem. Porque a empresa não conseguia projetar se não soubesse quanto eu ia abrir. Para você ter uma ideia, como eu trabalhava com óculos escuros, eu levantava pesquisa de mercado do clima-tempo. Eu precisava saber do clima-tempo uma previsão de quando ia chover ou não, porque eu sabia que era a minha sazonalidade muito forte. Então, eu fazia esse estudo, eu começava o estudo em junho do ano anterior, para entregar uma previsão muito mais assertiva em setembro, para a empresa começar a fazer o planejamento do ano que vem. Então, franqueador, se você acha que você vai contratar um cara de expansão, vai ficar cobrando ele volume de expansão, você está enganadíssimo. Você tem que cobrar para ele qualidade, baixo turnover. A loja abriu, em quanto tempo? Muita gente vai assim, eu vou abrir uma loja e vou pagar para ele, o cara é comissionado pela taxa de franquia. Aí sabe o que acontece? O cara fica vendendo franquia uma em cima da outra, enfia o dinheiro no bolso. Daqui um ano, o negócio não performou, ele ganhou dinheiro e você ficou com o pepino como franqueador. Então, o que eu sugiro? Você quer fechar o negócio? Então, tá bom. Então, assim, ele fechou o negócio, ele tem um percentualzinho. Aí ele tem mais uma parte depois de um ano, depois de uma parte depois de 2 anos. Por isso que eu coloco sempre nas minhas propostas, uma parte no começo da franquia e um royaltyzinho pequenininho nos 12 meses, porque eu me comprometo com que o ponto que eu coloquei
foi muito bem estudado e eu acredito no crescimento dele. Eu vou ganhar no tempo e não vou ganhar no momento zero. Isso, você tem um departamento de expansão. Senão você tem um monte de corretor, vendedor de franquia. E franquia você não vende, franquia você faz negócio. É muito diferente. Vendedor de franquia, tira fora. Manda ele vender sapato, vai vender outra coisa. Franquia não se vende. Porque se você não tiver muito claro onde são esses pontos estratégicos, né, você pode colocar um franqueado num lugar que ele não vai conseguir fazer aquela loja performar, né? Carol, posso falar? O risco já é tão grande de varejo, vamos ser sinceros. O risco do varejo é grande. Você está colocando numa rua, no dia seguinte os caras inverteram a mão da rua e você conta com o fluxo da direita para a esquerda e virou da esquerda para a direita e mudou. Você está no lado negativo, você está sem visibilidade. O risco, o varejo é tão sensível para tantas coisas. Se você não tem um estudo muito bem feito antes de colocar o seu ponto de venda, você potencializa o teu risco. Então, segura a ansiedade, estuda o ponto de venda, faz conta, faz número, vai para a porta da loja antes de comprar a loja, fica medindo, contando, quantas pessoas passam com a sacola na mão, sabe? Esses números é o que vai te dar segurança. Mesmo assim, você corre o risco de errar, mas você fez sua lição de casa, ponto. Entendeu? E outro ponto, né, agora pensando aqui em Portugal, né, a gente tem uma boa audiência no Eurofranquias de pessoas que querem comprar uma franquia e vir para Portugal. Eu sempre coloco que, de fato, você chegar em Portugal tendo uma franquia mais interessante do que você tentar um emprego em Portugal. Se você realmente quer morar em Portugal, eu não acredito. Os salários são muito baixos, né? Não, eu sempre falei isso. Qualquer brasileiro que vem aqui, eu quero me recolocar, não vá para Portugal. Não é Portugal que você se recolocar. Mas a franquia pode ser, se você selecionar uma boa franquia, pode ser um ponto de início interessante, né? E eu vejo, assim, em Portugal, muito baseado em turismo, né? A gente tem uma sazonalidade no país muito grande, porque agora, nesse período, era para estar abarrotado de gente aqui, né? E agora um caminhão passou aqui em cima da Europa, né? E do mundo inteiro, claro, mas é que a Europa depende tanto do turismo que isso fica muito evidente para a gente que está, né, andando aqui e tal, vendo como está diferente. E isso, algumas franquias que estão ali contando com este target podem ser mais arriscadas, né? Porque a gente sabe que a indústria do turismo é um pouco frágil, tem uma certa fragilidade, né? Do que outras. Então, eu acho que esse ponto pode ser um ponto que um franqueador deveria levar em consideração, deveria pensar, né? Como que você vê isso? Eu acho que isso vai na análise da franquia que você está buscando, né? Uma coisa é falar assim, não, vou buscar uma franquia porque, nossa, Portugal, então é turismo e alimentação. Vamos começar do zero. Você está buscando uma franquia? Então vamos lá, muita gente fala assim, qual é a melhor franquia para mim? A melhor franquia para você? Eu sempre falo isso, vai para tua casa, abre teu armário da cozinha, teu armário do quarto e vê as marcas que você tem, ok? Vê todas as marcas que você tem. A marca que você mais tiver dentro da tua casa começa a ser a melhor marca para você levar. Por quê? Porque você já paga por ela, você já defende ela e ela não te paga nada. Na verdade, você paga para defender ela. Olha só que coisa, né? Então esse é o primeiro critério. Depois você vai analisar se essa franquia está alinhada ao país que você quer entrar, ou a região, ou a cidade que você quer entrar. Claro, você vai vir para Portugal, de cara você vai falar de turismo, vai falar de alimentação, você vai falar, sabe, hotelaria, mas só que, qual é o contraponto, né? Se você fizer uma SWOTzinha rapidinha, você vai perceber o seguinte, que o contraponto ferrou o turismo, baixou tudo. Então, você tem que colocar na balança, isso tá a situação a posição do consultor, né, da pessoa que está com você nesse jogo, que é avaliar tudo isso, porque é uma avaliação de risco. Turismo você pega, claro, turismo é que nem, eu tô vendendo guarda-chuva pra cacete quando tá chovendo. E você já mediu quantos dias não vai chover? O que você vai fazer no dia que não chove? Camelô faz muito bem isso. Camelô faz isso que é de um jeito. Você pode perceber. Começou, primeira gota caiu, os caras já estão no carro no Brasil vendendo guarda-chuva, capa de chuva e galocha. Parou de chover, ele já vem com outra coisa do sol, de protetores. É incrível como eles são rápidos. Então, com a franquia, você não tem essa maleabilidade. Então, você tem que entender que é como fazer uma carteira de investimentos, né? Faz de alguma forma que você consiga equilibrar e ter menos risco, entendeu? Busque uma franquia que ela se enquadra, apesar que eu acho que esse cenário do turismo, não que ele vá mudar, não acho que ele vai continuar sendo o carro-chefe e tudo mais, mas, por exemplo, quantos brasileiros já existem aqui em Portugal? Só na cidade de Braga, 30 mil pessoas são brasileiras.
Então, você começa a perceber que talvez uma franquia que você fale com alguns nichos ou que seja um pouco mais segmentada, você sai um pouco dessa sazonalidade, da vulnerabilidade que você tem por causa... É como você vender óculos escuro. Se você pega aí 3 meses de chuva, você não vende nada. E aí? Mas só que você também não vende biquíni. Vamos girar agora para o franqueador, então. Se a Franqueado. pessoa quer. Franqueador. Se a pessoa quer. Está pensando em organizar a sua rede, em formatar seu negócio para franquia, quer começar essa rede, o que você recomendaria que ela usasse na leitura estratégica, justamente pensando nisso? Pô, Portugal tem muito turismo, né? Você acabou de dar um exemplo aí do nicho brasileiro lá em Braga. O que você colocaria, né, de sugestão para que o mix da franquia fosse um mix atrativo? Eu acho que tem 2 situações. Primeira situação é, você já tem uma empresa, você já tem uma marca? Então, vamos lá, você quer formatar ela para ser uma franqueadora, né? Então, vamos lá. Então, isso é uma situação. Você já tem uma marca. Então, você já tem um segmento, você já tem um nicho, já tem... O que você tem que fazer é uma boa avaliação e entender como é que você entra nesse mercado de Portugal com o que você já tem. E entender, se você tem... se você está vulnerável em Portugal, você está vulnerável em outros lugares também. Não é só aqui. No Brasil, você deve ter... Chove em Portugal, chove no Brasil também. Entendeu? Turismo para aqui, para lá também, entendeu? Então, quer dizer, então você tem, em profundidades diferentes, você tem a vulnerabilidade. Vamos começar por aí. Outra coisa é, não, eu não tenho uma marca, eu quero criar uma marca para ser uma franqueadora. Então, aí é outro tipo de análise, né? Então, você tem, do lado do franqueador, você tem 2 posições, 2 situações. Eu já tenho um negócio. Então, por exemplo, eu trouxe uma marca para cá, que vai inaugurar agora em novembro, que eles fizeram, a gente fez todo o estudo e tudo mais, e eles estão entrando por Braga, não estão entrando por Lisboa. Por que eles estão entrando por Braga? Porque tem 30 mil brasileiros, porque eu percebi que a concorrência em Braga é muito menor do que Lisboa, então ele vai ter que fazer um investimento muito menor para conseguir performar. Então, você não olha só, volume de pessoas. Eu acho um absurdo franqueadora que faz corte por volume de pessoas. A cidade tem não sei quantos milhões de habitantes. Tudo bem. Eu sempre fiz pesquisa o seguinte, eu quero saber quantos milhões de habitantes tem naquela cidade que tenha o meu perfil. Qual é o comportamento desse meu perfil? E aí sim essa praça passa a ser interessante ou não para mim. Né? Então, quando você vai criar uma marca nova, primeiro, primeira coisa que você tem que fazer é saber uma marca. Eu faria uma marca assim, ó. Eu vou fazer. Primeiro, a pergunta que eu faço para todos é: o que você faria de graça? Começa por aí. O que eu faria de graça? Não sei, nunca pensei. Eu sou músico, eu faria de graça. Então vamos começar uma franquia por aí. Porque essa vai ser a franquia que você vai ser feliz. Depois a gente vai formatar como fazer ela dar dinheiro. É outra situação. Né? Então começa por uma coisa que você é apaixonado. E aí você formata em cima disso, faz todas as pesquisas de mercado, contrata um consultor para a gente poder direcionar e fazer isso virar um produto. Aí tem que virar um produto. Ponto 1. Ponto 2, eu já tenho uma marca. Então, a situação é outra. Você já criou. Muitas vezes não é o que você amaria fazer, mas você fala assim, eu vou vender café, porque café vende pra caramba. Só que você não toma café. Tudo bem. Você não vai ser o cara mais feliz do mundo. Pode ser que você ganhe muito dinheiro com café. Mas em algum momento você vai falar, puta, que saco, eu não aguento mais vender café, entendeu? Porra, não faz parte da minha paixão, né? Então, eu acho que assim, você tem que saber enxergar as coisas e ser muito sincero com você. Volto para a sinceridade. Eu estou fazendo algo que realmente faz sentido, vale a pena, ou eu só estou vendo oportunidade de mercado, tem uma brecha de mercado. Se você está olhando brecha de mercado, sabe o que você está pensando? Como investidor, não como franqueador. Você está olhando como investidor. Eu coloco o dinheiro aqui, eu coloco o dinheiro lá. O preço abaixou, eu compro. O preço subiu, eu vendo. Então, você está pensando como investidor. Né? Então, eu acho que você tem que ser sincero com você. Primeiro, para ser uma franqueadora. Para se estruturar para ser uma franqueadora. Né? Outra coisa, entender que franquia não é a salvação da lavoura. Franquia é um modelo. Eu vou usar o modelo de franchising para crescer minha rede. Qual que é o pró, qual que é o contra? Pró se você tem um produto já testado, aprovado, o negócio dá certo, você vai colocar gente dentro de casa que vai colocar dinheiro, aportar dinheiro no negócio, a tua marca vai crescer com o dinheiro dos outros. Literalmente é isso. Você vai ajudando esses caras a ganhar dinheiro e vai crescer com o investimento dos caras. Você não precisa ter uma estrutura gigantesca para gerir 50 lojas.
Você não precisa ter milhões de financeiros, uma porrada de coisa dentro de casa. Agora, qual que é o contra da história? Você não manda tudo sozinho, tem sempre alguém mandando junto com você. Você tem que ouvir as pessoas, é dinheiro dos outros, o contrato tem um período, sabe? O cara, sabe, enquanto tem umas lojas que estão performando, tem outras que não. Você tem que ficar ali mexendo, sabe, equilibrando os pratinhos e fazendo o máximo para poder administrar esses caras, né? Ajudar esses caras a performar bem, né? Esse é o negócio. Não acha que você vai, agora eu vou fazer uma franquia, vou ficar rico, porque todo mundo vai pôr dinheiro no meu negócio, todo mundo vai sair me pagando taxa de franquia. Bullshit. Esquece isso, que você não vive da taxa de franquia. Muito pelo contrário, você tem custo para começar. Então, começa por aí, sabe? Você tem que entender isso. Não acha que vai ser, agora eu descobri que a franquia, agora eu vou ficar milionário vendendo franquia. Desculpa, a franquia não se vende. Você vai ficar milionário se conseguir ter escala. Você tem que ter muita loja te pagando X% do faturamento delas e você tem que ajudar elas a performarem bem, senão você não ganha, e nem eles. Esse é o segredo de uma rede madura, né, Maria? Agora, chegar até aí, como fazer? Como fazer? Porque, assim, eu imagino que os desafios ao longo do tempo, eles também não são poucos para quem é franqueador, né? Decidiu ir para esse caminho. Não, Existem mudanças econômicas, existem N mudanças, né? Que aí você vai ter que ir ajustando, né? Botei para dentro uma pessoa que não é exatamente o perfil que é o ideal, e agora eu tenho que ajudar esse cara. Culpa sua como franqueador. Você colocou esse cara e não deveria ter colocado. Né? Como é que a gente pode lidar isso? Você acha que no início existe muito risco dentro da sua experiência? Você viu muitas pessoas, muitos franqueadores botando gente para dentro que não era tão interessante por ansiedade, e aí depois o negócio teve que arrumar essa casa e ficou complicado, eu já vi franqueadoras quebrarem por conta disso. O dinheiro que eles perdem depois é muito maior. Isso quando não toma os processos, né? Porque o cara começa a não performar, o cara vai para cima, mete um advogado e olha, ele me prometeu isso, tá aqui. Então começa por aí. Fora o que isso daí arranha a marca, né? Fora o que arranha a marca. Você gasta um caminhão de dinheiro, você investe um caminhão de dinheiro para construir tua marca. Só que isso daí no Brasil vai na COF. A COF é a Circular de Oferta de Franquia, que é um documento que é obrigatório entregar por lei, antes de assinar qualquer contrato ou receber qualquer dinheiro, você tem que entregar, e a COF é um raio-x de toda a tua operação, da marca, de tudo, inclusive com relação de todos os seus fornecedores, todos os seus franqueados e franqueados que se desligaram da rede também. Então o cara que está comprando, ele liga para o cara que se desligou e fala assim, por que você saiu? Eu vou te falar, todas as marcas que eu trago para Portugal, eu faço eles entregarem uma COF aqui também. Porque aqui não tem, né? Não é obrigatório, mas quer saber, é moralmente obrigatório. Sim. Tá bom? É segurança do franqueado. É moralmente obrigatório. Então tem que ter sim, sabe? Se eles não fizeram uma lei para obrigar, eu acho que quem vai obrigar, sabe quem é? As marcas que tiverem entregar, e quem não tem vai olhar e falar assim, porque fica como um diferencial, né? Claro, de seriedade, de tudo. Claro, o cara quando tá comprando fala assim, eles estão me dando muito mais segurança que aquela lá que não me entrega. Eu vendi uma franqueadora aqui, uma franquia, que eu entreguei a COF, e a mulher que estava comprando trabalhava numa franqueadora de outra marca. Ela falou, nossa, mas o que é isso? Eu falei, isso aqui é o raio-x do que você está comprando, só para você entender o que você está comprando, para você ver como é. Ela falou, mas eu nunca vi isso. Vocês, no DRE, no demonstrativo de resultados, vocês colocam até a linha de gastos de telefone. A gente sempre põe números macro. Eu falei, não tem macro em franquia. Franquia é no detalhe. Franquia é no detalhe, não tem macro. Então, quando você falou como é que você cresce a rede, você vai ter riscos e percalços em várias fases, em vários tamanhos da tua rede. Quando você chegar em 20 pontos, você vai ter um percalço. Qual é o percalço? Você ainda não é grande, não recolhe royalties o suficiente para ter uma estrutura parruda atrás de você, só que o franqueado, na hora de comprar, ele ficou entre você e o McDonald's. Vou comprar você o McDonald's. Aí ele vai comprar você e ele vai te exigir como se estivesse no McDonald's. Então você tem um problema. Como é que você faz isso? Então você tem que ir passando, você tem que ir passando essas fases. Cada fase você vai ter um probleminha. Eu cheguei até 900 pontos de venda. Então eu vi probleminhas nos 20 pontos de venda, eu vi probleminha nos 50, eu vi probleminhas no 80, 100, depois nos 200, 300, 500. Os problemas são outros. Os problemas são outros, mas eles vão existir sempre. Você vai gerir problema, você vai ter que ter uma boa gestão de problema e você tem que segurar a tua ansiedade.
sabe? Eu acho que é um bom equilíbrio entre segurar a tua ansiedade e não perder as oportunidades de crescer. Isso. Sabe? Você tem que crescer. Se você não Como crescer... equilibrar isso aí, né? É aí que está o jogo. Esse é o grande jogo. É um bom planejamento de crescimento. Olha, eu tenho que crescer, mas eu tenho que entender. Pô, por exemplo, pergunta quantas marcas dessas aqui de Portugal tem um 5 years plan. Tem um planejamento de 5 anos. Eu duvido, eu entrego um dedinho da minha mão esquerda se mais do que 5% tiverem. Não tem. Não tem. Desculpa, não tem. Só como é que você faz um planejamento de crescimento? Como é que você faz um planejamento de expansão? Se você não tiver um planejamento de 5 anos, como é que você... Não dá, não dá. Se você não sabe onde você vai estar, se você não sabe como é que você se prepara para isso, quando o problema chegar, depois que o problema chegar, você já devia... Eu costumo falar que quem está na... Olha, isso agora está na moda, então você já perdeu tempo. Você tinha que ter previsto essa moda muito tempo atrás. Você já perdeu tempo. E falta de planejamento é a mesma coisa. O problema agora chegou, mas você não se planejou lá atrás, então você se ferrou. Não adianta, agora você tem... É que nem o Covid. Alguém esperava o Covid? Não esperava. Só que desde quando a gente está falando para o mercado que eles deveriam pensar em multicanais, que você falar que a tua presença numa rede social, a tua presença online da sua marca, não quer dizer você ter um site ou você ter um e-commerce. Quer dizer, você ter pontos de contato, você apresentar a tua marca, você fazer parte do online do teu consumidor e tudo mais, desde 2002. Desde 2002 que a gente vai para a NRF, National Retail Federation Nova York, a gente traz esses insights para o mercado. O mercado não fez. Aí o que acontece? Veio o Covid, percebeu que só vivia quem estava na internet, os caras estão tendo que crescer em 2 meses o que não cresceram nos 20 anos. Entendeu? Em 20 anos não cresceram o que deveriam ter crescido. E aí? Agora fica todo mundo gritando, chorando. Sabe? Como é que estão os desenvolvedores de sistema e tudo mais? Enlouquecidos. Enlouquecidos, né? Não estão conseguindo entregar. Um monte de gente... Pô, você vê, é a falta de planejamento. É um desafio enorme fazer esse equilíbrio de balança aí, né? Será que eu ponho para dentro aquele cara que tem dinheiro para abrir naquele ponto que eu sei que é um ponto bom? Ou será que não, né? Eu seguro. Se ele tiver perfil, sim. Se ele não tiver perfil, não ponha nunca. Não ponha nunca. Vai na minha. Não ponha nunca o cara se não tiver perfil. Esquece. E esse é um ponto que o franqueado também, agora quem é franqueado, quem quer ser franqueado está nos escutando, esse é um ponto que eu sempre coloco também. O franqueador, ele está te selecionando, né? Ele vai te olhar. Então, se você não tiver o perfil, ele não vai te aceitar. Então, não adianta você ter todo o dinheiro. Às vezes, né? E aí eu sempre penso, o que é melhor? Eu acho até que teve uma pergunta aqui relacionada a isso, depois eu vou olhar. Mas o que é melhor? Você equilibrar você colocar para dentro um cara que não tem perfil, que tem o perfil, mas não tem todo o dinheiro, ou você não coloca para dentro de qualquer jeito, entende? São 2 coisas separadas. Primeiro, ter perfil. Isso é ponto crucial. O cara tem que ter o perfil. Pronto. Tem uma coisa, o ótimo é inimigo do bom. De repente ele tem o perfil, mas ele não é... Ele tem uma pontuação 8 no perfil. Ele não é um 10, ele é um 7, 7,5. E aí, o que nós estamos falando de perfil? Explica só para o pessoal ter noção do que é esse perfil aí. Muita gente chega e fala assim, o cara tem perfil, então eu vou desenhar o perfil do meu franqueado e tudo mais. Puta, eu acho isso daí um bullshit violento. O cara fala assim, não, o cara tem que ter faculdade, o cara tem que ter falar 3 línguas, o cara não, desculpa, não precisa nada disso, porque, muitos franqueadores aí não têm faculdade, faturam milhões e tudo mais. Então vamos começar por aí. Primeiro, ter perfil é o seguinte, esse cara tem que saber que ele vai trabalhar debaixo de regras e normas. Você é dono do teu negócio? Mas você vai trabalhar debaixo de regras e normas da franqueadora, ponto. O plano de expansão não é seu, é da franqueadora. A franqueadora fez o plano de expansão. Se você se encaixar no plano de expansão dela, ok, você vai crescer. Se não, você não vai. Então você tem que entender que é o seguinte, você não é livre para voar. Eu estou arriscando menos, mas tem seus critérios. Você tem um contrato ali. E outra coisa, você não é dono da marca. O que você tem é direito de usar a marca pelo período do contrato. A marca e o sistema, pelo período do contrato. O contrato é de 5 anos? É 5 anos. Se daqui 5 anos você não foi um bom franqueado, você não performou, você foi arrogante, você não seguiu regras e tudo mais, ele não vai renovar o contrato com você. Não vai. Tenha certeza disso, não vai.
Então, você tem que entender que você está entrando no jogo. Você não está abrindo o seu negócio. Você quer mandar... Esse é o perfil ideal. Esse é o perfil ideal. E ele é participativo. Ele é sempre participativo. Isso exatamente. Não quer dizer que ele é um pau mandado. Não, de forma... Ele tem que ser participativo. Primeiro, ele tem que achar que é o seguinte... Se ele tiver na cabeça o seguinte, olha, agora eu estou pensando que assim... Agora eu não quero mais trabalhar em empresa, estou com o saco cheio, eu vou ser franqueado porque eu estou querendo desacelerar. Esquece, você não vai ser franqueado. Você vai acelerar mais do que você acelerava na tua empresa, na empresa que você trabalhava. Vai começar por aí, porque agora está na tua mão e o franqueador vai ficar em cima de você. Vai ficar te cutucando para crescer e tudo mais. O franqueador não gosta de franqueado com uma loja só. Começa por aí. Não gosta. Esse cara só dá trabalho, não ganha dinheiro o suficiente e fica enchendo o saco de todo mundo. Então o franqueador não gosta desse cara. Já estou jogando a real para a galera perceber. Então você vai entrar numa rede de franquia, tem que pensar que você vai ter que crescer lá dentro. Até para você. Então não acha que você vai ficar na zona de conforto. O franqueador vai ficar te tirando da zona de conforto sempre. Ponto. Começa por aí. Segundo, você tem que entender que é o seguinte, o franqueador está contando com os seus inputs. Ele está contando com com as coisas que você ouve na tua loja, porque ele só vai conseguir melhorar os processos se ele te ouvir. E aí vai para franqueador. Franqueador, se você não ouvir teu franqueado, você também não serve para ser franqueador. Começa por aí. Achar que você vai pôr um monte de gente, vai ficar fazendo o que você quer, bullshit, você não serve para ser franqueador. Então você tem que ouvir o franqueado. Então é uma sociedade em várias pessoas. É uma sociedade em muitas pessoas. Aonde um cara tem 51% do negócio e a palavra final que é a franqueadora. O resto são pessoas, são sócios, entre aspas, que têm que ser ouvidos. Claro, tem muitos que você ouve e fala assim, puta, esse cara, sabe, é muito sem noção. Toda vez que ele fala tem umas besteiras que não faz o menor sentido. Como também tem franqueador que fala um monte de besteira. Então aí o problema não é franqueador ou franqueado, é ser humano. Né? Tem sempre esse fator, né? Voltamos a falar o quê, Carol? Nós voltamos a falar de relacionamento de pessoas, de relação de pessoas, relação interpessoal, né? Então, franqueador e franqueado é isso. É como um casamento. Se você quiser impor de um lado, vai espanar. Se o outro quiser impor do outro, vai espanar. Você tem que chegar num bom senso, num consenso. Muitas vezes você toma uma decisão que não é o que você quer, mas é o melhor para os dois. Casamento é assim. Mas não é tudo que eu quero, não é tudo que ela quer, mas chegamos no meio termo. Acabou. Mas tem coisas que não são negociáveis. Tanto na franquia quanto no casamento. Entendeu? Uhum. Não são negociáveis. Tem coisas que faz parte do negócio. Se não tiver isso, não vai dar certo. Então, franquia é muito isso. Franquia é isso. Entende? E esse fator humano que você está colocando, né? Se a gente adicionar Portugal aí nesse cenário, a gente tem mais um complicador, né? Que é Não ouvi. se a gente adicionar Portugal, a gente tem mais um complicador aí, porque são culturas diferentes, né? Então, você brasileiro entrando numa rede, ou você brasileiro querendo começar a sua rede aqui, Ó, né? vamos falar vou dar uma pitadinha de internacionalização. Sei que não é assunto, mas porque não é Portugal. É qualquer cultura que não é a sua. Primeiro, o maior erro que você faz. Você quer entrar em Portugal? Você é um franqueador, quer entrar em Portugal? Aí pega um franqueado brasileiro. Tô querendo mudar para lá, já vamos embora. Entendeu? Não é que tá errado, esse cara pode dar certo, mas ele vai ter que contratar algum português para estar lá com ele para poder. E outra coisa, franqueadora que quer vir para cá que não tem alguém dentro da estrutura dela que conheça a cultura daqui. Como é que pode? Como é que o departamento de marketing da franqueadora no Brasil vai dar suporte para a franqueadora aqui se ela não conhece o que o português compra, o que ele come, como ele consome, como é que ele faz? Como é que funciona isso? Entendeu? Então, aí que tá. Cultura. Você tem que respeitar a cultura. Nós entramos com a Chili Beans no Kuwait, nós entramos em Angola, nós entramos em Abu Dhabi, nós entramos no México, nós entramos... E dá certo. Por que dá certo? Porque a gente mantém os pilares central, que é o DNA da marca, mas a gente respeita a cultura local. No Kuwait, as mulheres não podem tirar a burca para experimentar o óculos. E aí, como é que ela experimenta uma loja que você tem que pegar e tem que pôr o óculos no rosto? Como é que você faz? Entendeu? Então você tem que respeitar isso. Você tem que fazer de uma forma com que essa cultura seja respeitada, porque ela está lá há muitos anos, ela está lá muito... É deles, isso não vai mudar.
Só que você também não pode deixar de ser um óculos que você vai e fica experimentando, porque isso é o DNA do teu negócio. Então você faz uma cuba, a mulher entra debaixo do negócio, ela pode tirar, coloca, ninguém vê. Não sei, você tem que pensar, você tem que ser criativo, pô. A franqueadora tem que ficar pensando em coisas 24 horas, trazer novidades, ouvir os franqueados. Muitas das coisas da formatação são inputs de franqueado, porque estão direto com pessoas do ponto de venda, estão direto com o consumidor. Ele ouve e traz. Então, muitas vezes, ele traz e fala, puta, era isso que eu precisava. E aí você joga para venda. Entendeu? É o desafio e tanto. Eu vejo algumas franquias aqui, a gente já tem um conhecimento de algumas, né? Não vou dizer que de todas, mas algumas me chamam a atenção que você pode combinar outros negócios, né? É uma rede que você vai começar, mas você deixa outras pessoas entrarem. Você deixa o franqueador ter uma liberdade enorme um para colocar. empreendedorismo colaborativo, né? Na verdade, assim, tem sempre alguém que coordena, no final das contas, é isso. Mas vamos ser sinceros, como é que é uma empresa? Uma empresa não é assim? Você tem o CEO, você tem um monte de gente que colabora dentro do seu skill. Não adianta, no final das contas, negócios são pessoas. O resultado são números. Né? Mas negócios são pessoas. E aí vai também da pessoa que está querendo comprar uma franquia, dela observar também se é o perfil que ela quer entrar. Porque Claro. também tem perfil de franqueador. Você estava falando agora, né? O investidor, o cara quer ganhar Eu estou dinheiro. muito contratado por empresários que querem comprar uma franquia aqui, mas como eles não têm know-how, vou eu negociar a franquia, vou eu ler o contrato, vou eu avaliar. Porque muitas vezes, na hora de vender, o departamento de expansão vende bem. Puta, o negócio é maravilhoso, é tudo lindo, mas você percebe que o proprietário é arrogante, o proprietário é centralizador. Você fala, eu não vou ser ouvido. Aí você tem que avaliar se você quer entrar nela. Não que seja bom ou seja ruim. Você tem que saber se você está disposto. Exatamente. Eu acho que tudo, no fim das contas, como você disse, um casamento, né? Então, tem vários tipos de casais que podem se formar. Você precisa encontrar o match correto, né? É isso eu acho que é o grande desafio. Não existe paraíso, Carol. Não existe risco. O risco está sempre perto. Paraíso, tá? Já tenha certeza disso. Para todos vocês que estão no mercado de franquia, seja franqueador, seja franqueado, entendam que é o seguinte: se você procura zona de conforto, fujam. Não é nem negócio que você tem que ir. Aí você vai trabalhar debaixo de alguém. Agora, se você quiser desafio, aí sim você vem para negócio. Franquia é muito desafio, seja de um lado ou seja de outro. Mas é extremamente prazeroso e o resultado, se você fizer direito, é incrível. Incrível. Veja, Boticário com 4.000 e poucos pontos de venda, Cacau Show com não sei quantos mil. Agora tá chegando no Dera aqui em Portugal, que a gente que trouxe, a Mind2B que trouxe, e no Brasil eles têm 300 pontos de venda, sei lá, com 200, eu nem sei direito quanto eles estão hoje, mas aqui o projeto é crescer e crescer bastante, começando por Portugal e expandindo para os 27 países da comunidade europeia. Você já deu uma pitadinha aí de internacionalização. Nós vamos falar sobre isso numa próxima oportunidade, porque queremos saber mais sobre isso. Porque existem brasileiros que gostariam de saber, né, onde estão indo marcas que eles confiam e que eles gostam, que eles poderiam ser franqueados, né? Não, Portugal, Espanha. Pensa bem, tem uma outra coisa. Se você, de repente, você tem uma marca que me procura que quer entrar na Europa, tá? Muitas vezes, Portugal não é a porta de entrada dessa marca. Talvez a porta de entrada seja Inglaterra. Uma marca de moda, de ponta, talvez seja Paris, talvez seja Milão, e depois Portugal, numa segunda, terceira instância, depende. Entendeu? Não pode ser que Portugal é todas as portas de entrada, que é o que as marcas falam assim, não, vou Portugal. Por quê? Porque fala a mesma língua, é mais barato, é pequeno. Desculpa, não é só isso. Portugal tem o seu mercado, e tem que entender se a porta de entrada da tua marca é Portugal ou não. Entendeu? Exato. Pode ser outro. Tem o MM Franquias está dizendo o seguinte aqui, que, Marinho, um dos grandes desafios, na minha opinião, é conseguir identificar o franqueado ideal. Às vezes eu prefiro um candidato com pouco capital do que com muito, pois o que tem pouco vai dar o sangue. Concordo com você. O que você tem que avaliar é colocar numa balança, que assim, o perfil é sempre o gol. Se você acertar, se você perceber que esse cara tem o DNA do negócio, você percebe que esse cara tem a garra do negócio, dinheiro, você vai buscar. Você pode ter linha de crédito, você tem linha de crédito, o Milênio tem uma linha de crédito para franquias e para expansão de franquias e tudo mais. Muitas vezes o cara não tem a grana, mas ele tem muito perfil para fazer isso. Muitas vezes tem um match, ele pode encontrar alguém que tem o dinheiro que não tem o perfil de operação, e esse cara é seu perfil do operador. Depende de como você compõe esse jogo, entendeu? Até onde que o franqueador tem que ir
Por exemplo, você pôs para dentro de um cara que não tem tanta grana assim, você ajudou ele lá, avalizando, né, através da linha do milênio, ou similar, só que a loja não está respondendo o suficiente, assim. É claro que é uma combinação dos dois, né? O É, franqueador também tem essa responsabilidade aí, né? aí o Até que acompanhamento. ponto você vai, como franqueador? Eu sempre fui até. Pra você ter uma ideia, eu estava sempre presente, não só quando essa marca entrava na marca, na empresa, mas até o cara, pô, decidiu e falou assim: não deu certo, eu quero vender. Eu ajudava ele a vender. Eu ajudava ele a vender. Porque é responsabilidade nossa também, sabe? Eu acho que é moralmente responsável. Não é uma responsabilidade judicial, mas responsabilidade moral. Você ajudou o cara a entrar, o cara não performou, mas também tem que ver. Eu tive cara que não performou, que, pô, eu coloquei numa cidade e o cara ficava na praia o dia inteiro. Aí, porra, dane-se o cara, Aí não entendeu? vai, Ó, né? azar é teu, você se ferrou. Entendeu? Você vai se quebrar, eu vou. Isso quando não tomava a loja do cara, né? Você vai ficar sem a loja. Por quê? Porque o cara tá estragando a marca. Ele tá prejudicando os outros franqueados que investiram na marca. Porque a marca está sendo mal vista, né? Então, tudo é uma ponderação. Tudo é muito ponderado. Você tem que avaliar muito bem. Não, é um cara que está trabalhando, o cara que está dando sangue, o cara já tentou isso, já tentou aquilo. Quem errou? Alguma avaliação errou no começo. A gente mesmo, como franqueador, pode ter errado. Ele errou, os dois erraram no final das contas. É como o casamento, não deu certo. Quem falhou? Quem falhou foram os dois. No final das contas, os dois falharam. Entendeu? Sabe? Não tem, você é culpado disso, é culpado daquilo. Eu sou culpado disso por causa você, porque você fez aquilo. É a mesma coisa. Entendeu? Isso é negócio. Entendeu? Então, eu acho assim, eu sempre fui, eu sempre fazia isso, que a Chili Bean sempre fez isso, que era uma coisa que. Porque eu sempre pensava o seguinte: se esse cara na frente, que estiver sentado na minha frente, fosse meu pai, até onde você ia? Se ele fosse teu irmão, até onde você iria? Olha a tua rede de franqueada dessa forma. Na hora que você sentar com ele, que ele vai te pedir um negócio, muitas vezes senta com o teu irmão, você dá um esporro no teu irmão, você dá aquele tapinha na bunda do teu irmão sem doer, entendeu? Franqueada é a mesma coisa. Entendeu? Mas só que até onde você iria? Então, na hora que você conseguir responder essa pergunta para você, você vai saber até onde você iria com o teu franqueado. E fora que existe também a rotina do dia a dia, né? Vamos lá, vamos pensar um franqueado que já atingiu aí 5 anos de rede, aquele que atingiu 10. As performances também vão sendo diferentes, né? Talvez o Porque cara vai cansando. você sabe que existe um estudo da Associação Brasileira de Franchise que ela fala o seguinte: o franqueado tem um perfil do momento zero até o terceiro ano, ele tem um perfil. Ele tem um perfil que, assim, naquele momento, se a franqueadora falar para ele ficar pulando na frente da loja, ele vai pular na frente da loja. Por quê? Porque ele tá empolgado, ele acabou de chegar. Ai, a franqueadora, putz, os caras foram ótimos, os caras me deram suporte. Os primeiros 3 anos é maravilhoso. O franqueado, você fala, nossa, acertei na pinta, o cara tá mandando ver. Dos 3 aos 6, ele já fica um pouco, ele vira adolescente, manja. Então ele começa a bater um pouco de frente, ele começa a questionar algumas coisas. Não, mas eu sei porque eu já estou ganhando dinheiro, eu acho que esse tapete tinha que pôr na minha loja. Você chega lá, tem um tapete que você não aprovou, tem um negócio que não está na loja, fala, opa, espera um pouco, isso não está no Style Guide, você não pode. Então você tem que trazer ele para dentro do jogo de novo e mostrar que ele é adolescente, ele ainda não é um adulto, espera aí que ele vai voltar. Quando chega do sexto ao nono ano, por esse estudo da BF, o franqueado entra num outro que assim, puta, eu já tô com 3, 4 lojas, tô ganhando a maior grana, ele aparece uma vez a cada 15 dias na loja, uma vez a cada um mês na loja, porque ele vai surfar. Não, agora eu já tô ganhando dinheiro, é tudo que eu queria, aí você tem que trazer o cara para dentro do jogo de novo, ou fazer ele vender para alguém que queira performar e tudo mais, mas você tem que trazer ele dentro do jogo. Porque senão você vai ficar com aquele cara e não vai crescer mais. Ou você limita. Beleza. O tamanho daquele cara são 9 lojas, ele não cresce mais em lugar nenhum. Você entra com outros franqueados na outra zona que não é exclusividade dele. Tudo bem. Entendeu? Aí vai do teu critério de aceitação, né? Então, isso é um estudo da BF. Um baita desafio, né? Mais uma vez, se a gente for fazer o desenho lá de como que forma uma rede, desenvolve, amadurece, tem um baita desafio aí. Ouvir muito o franqueado ouvir muito a franqueadora, ouvir muito o seu consumidor, saber como jogar, saber como levar as coisas que você ouve do consumidor. Outra coisa, você chega na loja do cara, olha só a situação que a gente via. Puta, o cara não performava, num puta lugar legal, não performava, a gente fazia de tudo, não performava. Eu falei, meu, por que esse cara não tá performando? Tá tudo certo, tudo andando bem pra caramba, o cara não tá performando e tudo mais.
Aí a gente chegava no ponto de venda, só tinha óculos dourado. Nossa, como é que só tem óculos dourado? Por que só tem óculos dourado se a gente, nesse ponto de venda, pelo histórico, não vende tanto dourado? Ah, mas a minha mulher adora dourado e a gente resolveu comprar o que a gente gosta. Desculpa. Você não tem que comprar o que você gosta. Você tem que comprar o que você analisou que o mercado tem demanda. Isso vale para qualquer lugar, vale para cá. Entendeu? Não é oferecer o que você gosta, é oferecer o que existe a demanda. E aí é negócio. E essa discussão com o franqueador é que sempre vai trazer essa realidade de negócio, né? Vai sempre trazer essa realidade de negócio, porque você também é cobrado por performance, né? Você como franqueador é cobrado por performance. E o que você quer é performance. Você não pôs dinheiro numa marca para perder dinheiro, porque acha legal a marca, para falar, eu sou franqueado do fulano. Não, você pôs dinheiro para tirar dinheiro, ponto. Afinal das contas é isso. Você pôs dinheiro para ganhar dinheiro, pô. Exato. Eu percebo aqui em Portugal que os franqueadores, você mencionou o perfil do investidor, o franqueador investidor, o cara que está ali para ganhar dinheiro, às vezes até para formar rede e vender para um grupo grande, né? Eu percebo que aqui em Portugal eles ainda têm, pelo mercado ser um pouco mais em desenvolvimento em relação ao Brasil, vamos dizer assim, eles querem muito ainda aquele franqueador mão na massa, e muitos franqueador mão na massa, e muitos franqueados têm uma loja, às vezes vai abrir a segunda dali 5, 6 anos, é tudo muito mais devagar, não é assim como no Brasil, né? Vamos ser sinceros, eles são mais cautelosos que o brasileiro, foi o que eu falei lá atrás. O brasileiro tem uma influência americanizada muito forte. Americano abre uma rede hoje, daqui, 2, 3 anos tem 2 mil lojas, sabe? Uma coisa. Brasileiro também cresce super rápido. Agora, o pessoal aqui, eles têm um perfil, né, a cultura do europeu, não estou falando só português, mas estou falando do europeu, ele é mais cauteloso, ele é um pouco mais medroso, né? Ele é mais ponderado. Eu não estou falando se está certo ou está errado. Sim. Não estou entrando nesse mérito. Só que, assim, o que eu acho é que você demorar 5 anos para abrir uma segunda loja, bicho, desculpa. Você vai ganhar dinheiro quando você tiver 80 anos desse jeito, entendeu? Desculpa, você está criando para os seus filhos. Então, acho que tem que ter o meio termo. Você tem que ser cauteloso, mas você não pode também ser tão cagão, entendeu? De ficar sentado em cima do negócio. Você tem que fazer tudo vai do planejamento. Quantas franqueadoras tem departamento de expansão aqui em Portugal, você sabe? Não. Eu já sei que algumas têm esses planos que você disse de 5 anos aí, mas tem muitas que não têm mesmo, isso já tive acesso. Eu sei. Eu tenho certeza. Falando departamento de expansão, acho que talvez eu conheça um grupo. Eles fazem pelo comercial. E aí que tá, o comercial, ele não faz análise, ele não faz toda essa estratégia de crescimento. Ele simplesmente vende. Comercial sugere venda. Né? Vou ser sincero. É uma sugestão de venda. Então, eu acho que aí sim, se você tem um departamento de... Você vê, eu quando assinava um contrato com franqueado, eu fazia ao mesmo tempo um contrato de desenvolvimento de área. Franqueado que queria entrar na rede para ter um ponto de venda só, já começava por aí, ele já era gongado. Eu já não aprovava ele. Eu não aprovava. Eu já fazia um contrato de desenvolvimento de área, eu já mostrava para o cara o seguinte, olha, primeiro ano você opera, aí a gente começa um desenvolvimento, em 5 anos você vai ter 3, 4 pontos de venda. Beleza, estamos de acordo, a gente já define qual é a zona de exclusividade, já define quais são eles, a gente já tem um planejamento de 5 anos do franqueado. Aí o que acontece? Nesse momento, você entrega esse planejamento para o teu comercial, e ele vai falar o seguinte, beleza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse franqueado performar, porque eu sei que ele vai ter que comprar uma segunda loja daqui a 1 ano, ele vai ter que comprar uma segunda depois de 6 meses, uma terceira, e eu tenho que fazer um negócio dar dinheiro para ele não ter que ficar descapitalizando, e sim usar o dinheiro do negócio para crescer. Entendeu? Exato. Tanto é que a Gilvins tem 200 e poucos franqueados para 950 lojas, franqueados com 34 pontos de venda, que chega a faturar 50, 60 milhões, muito mais do que muita franqueadora. E aí é que é o outro ponto, quando você já chega no maduro, né, nessa rede madura, você está querendo entrar como franqueado, já fica mais difícil você entrar, né? Porque os próprios franqueados que já entraram vão comprando outras. Eu acho que não é. Primeiro que é mais difícil. O que eu acho mais difícil no final das contas é que os melhores pontos já estão ocupados. E você já. Aí fala assim: mas aquele shopping do lado daquele ponto de venda não tem, mas está na zona de exclusividade daquele franqueado. Então esse cara já tem o planejamento que aquele cara vai crescer daqui 1 ano, 2 anos.
então não posso por você. Então, claro que você vai ficar muito mais com o que sobrou. A franqueadora vai criar um outro canal. Por exemplo, nós começamos com quiosque em shopping. E a zona de exclusividade era o shopping. Depois a gente passou para a loja. Então já teve um upgrade e um crescimento no franqueado. Sem tirar o quiosque, a gente ia para a loja. Depois a gente desenhou rua, que é um outro canal de distribuição. Depois a gente criou multimarca. Então, a franqueadora tem que ficar criando coisas, porque senão... Por exemplo, o que aconteceu com o Boticário? O Boticário tinha o Boticário, daí ele criou uma segunda marca, uma terceira marca, quem disse Berenice. Porque senão esse franqueado, o que ele vai fazer? Ele vai ganhar dinheiro e vai começar a investir em outra marca. Exatamente. Ele vai virar multifranqueado. Exatamente. E que são esses os desafios aí, né? Esse amadurecimento. E aí eu sempre coloco para quem quer ser candidato, essa descoberta desse negócio que vai ser um bom negócio no futuro, que vai ser assim, ó, eu não vou conseguir mais entrar. Tem uma marca aqui que eu tive contato que ela não está aceitando mais as pessoas, candidatos novos, principalmente aí na zona, como você falou, as melhores zonas, né? Porto não tem mais, Lisboa não tem mais, não vou abrir em tal lugar porque não compensa, vou querer abrir outro lugar só, ou outro país, exatamente. Mas para o brasileiro, né, que está querendo vir, ele também tem que pensar nisso. Vai ter marca que não vai dar para entrar mais. Abre uma segunda marca falando com um público diferenciado e abre uma outra rede. Você tem sempre que sair, ó. Tô vendo o Enio falando aqui. Com uma franquia de construção civil, consigo ter um crescimento exponencial? Consegue. Eu acho que muito mais do que um crescimento exponencial, você consegue ter homologados, sabe? Franqueados homologados que podem fazer construção civil na sua micro-região. Você pode definir melhor a sua zona de exclusividade do que aquele franqueado vai oferecer. Outra coisa, você pode ter outros produtos, construção civil, reabilitação, uma série de outros produtos que fazem parte, que permeiam o mesmo mundo da construção civil, que você dá a opção para o franqueado crescer. Ele não precisa crescer em quantidade de pontos, ele pode crescer em quantidade de serviço que ele oferece. Uhum. Mas isso tudo depende de você fazer ele ser um bom negócio para ele, né? Mas você entendeu qual é o papel do franqueador? Você tem que ficar pensando nisso o dia inteiro. O franqueado tem que pensar em performar o que ele comprou, você tem que pensar em trazer novidades para esse cara crescer, seja em outros pontos ou seja em outros produtos. Seja em outros segmentos, seja uma segunda, terceira marca, seja a mesma marca com mais produtos, você é o franqueador. Você que tem que pensar. O problema é seu, né? Pensar. Senão você vai ter... Ele não é um problema se você pensar, mas ele passa a ser um problema se você deixar de pensar isso, entendeu? Eu vejo que as marcas aqui ainda têm essa dificuldade não sei se é dificuldade, porque também não posso afirmar por estar tão recente aqui, mas se elas desenhassem outras coisas nesse sentido, elas teriam mais, porque o território é pequeno, né? Eles poderiam aproveitar melhor aqui, né? Claro. Não adianta, é criatividade. Isso daí o americano faz que nem ninguém. Desculpa, eu não sou baba-uva de americano, até acho que eles... Tem muita coisa que eu não gosto e tudo mais, mas eles fazem isso que nem ninguém. Pô, você pega a NBA, que não é franquia, não é nada, NBA. Os caras vendem camisa, os caras vendem boneco, os caras vendem não sei o quê, os caras vendem... Meu, sabe? Tem tanta coisa do produto que o negócio se torna uma multiproduto, sabe? É incrível como os caras geram dinheiro. Isso é construção de marca, porque, olha, pensa bem, franqueadores e franqueados, uma dica para vocês, não adianta você achar que você está vendendo só um sistema, um processo. Você tem que construir marca. Se você não construir marca, você não tem valor de marca. Começou por aí. Aí você tem um problema, você não consegue ter mais produtos porque a tua marca não vale nada. Aí você fica só naquele negocinho que você faz porque você não construiu marca. Franqueador, você quer comprar? Procure uma marca que tenha valor de marca. E você tem que saber que você tem um papel brutal na construção da marca desse cara. Porque naquela zona de exclusividade você é a marca. Você tem que investir nessa marca. Porque se você investe, o teu negócio está crescendo, o teu negócio vale mais. Pô, você pensar, vocês querem... Se hoje a Apple fizesse franquia, vocês comprariam uma Apple ou vocês comprariam, sei lá, churrasquinhos da Conceição? Desculpa, eu compraria uma Apple. Nem sei se eu tenho uma margem muito maior. Com certeza. Entendeu? Mas qual a probabilidade dessa marca ter algum tipo de problema? Essa marca, sabe? A marca vale. É claro que vai pagar mais, né? Tem tudo isso. You want to get, entendeu? É quando você paga, quando você recebe. Entendeu? Exatamente. Desculpa. Não é o quanto você vai pagar, é o quanto você vai... Eu sempre falo assim, ó, qual que é a diferença? O que interessa para você? Vender 1 milhão e gastar 999 mil ou vender 10 mil e gastar 1.000? Eu prefiro vender 10 mil e gastar 1.000 do que vender 1 milhão e gastar 999.
Então é isso, você vai pagar pouco numa marca, teu resultado provavelmente vai ser igual. Você vai pagar. Exatamente. O que te interessa não é o quanto você vai pagar, é o gap que está entre o teu custo e a tua receita. Exatamente. Então não adianta. É o que eu às vezes fico meio, micro franquia, vou entrar na micro franquia. Eu não sei se é uma boa, né? Às Uma pessoa vezes depende. 600 pau, 700 pau no bolso. Outra coisa, você pode entrar numa micro franquia e ter 20 micro franquias na tua zona de conforto. Exato, Aí uma te exato. dá 800 euros, 20 vão te dar 16, entendeu? 16 mil. Tudo bem. Tudo tem que ser muito bem avaliado, né? Saber o que você quer. O Fernando está perguntando aqui, Marinho, se é possível você enumerar 5 pontos para se tornar um bom franqueador e 5 pontos para se tornar um bom franqueado. O que seria 5 características que não poderiam faltar? Vamos lá. Primeiro, franqueador. Honestidade. Fala a verdade pro cara desde o começo. O que você sabe, você sabe. O que você não sabe, você não sabe. E fim de papo. Isso aí o franqueado tem que saber disso. Honestidade. Outra coisa, saber escutar. Saber escutar. Né? Gostar de gente. Terceiro, gostar de gente. Olha que eu não estou falando nenhum, estou falando processo até agora. Você tem que gostar de gente, porque você vai tratar com gente durante a tua vida inteira, seu franqueador. Outra coisa, você tem que ser criativo. Porque você vai ter que sempre trazer coisas novas para o seu franqueado, senão você vai perder ou você vai broxar esse cara lá na ponta. Entendeu? Você tem sempre que... Outra coisa, saber cumprir processos. Processos, sabe? Gerir tua ansiedade. Ó, isso aqui é um processo, vai, gere tua ansiedade. Então, são 5 pontos que, para ser um franqueador, é brutal. O resto é processo, o resto é desenhei, não desenhei, mas isso daí é perfil pessoal. Para você ser um bom franqueado, saber que você vai ter sempre alguém em cima de você. Você sabe o que serve? Eu não sei, eu não sou judeu, mas tenho muitos amigos judeus, e eles sempre me contaram uma coisa que eu nunca vou esquecer. O que é o kippah, né? O kippah na cabeça do cara é para eles sempre lembrarem que em cima deles tem alguém. Em cima deles tem alguém, né? Então, você tem que entender que você é um franqueado, você tem que entender que a marca não é tua. Você está trabalhando debaixo de um sistema que tem um dono e tem alguém. Ponto. Esse é o primeiro negócio. Segundo, você tem que entender que isso não é tua aposentadoria, é teu ganha-pão. Não é tua aposentadoria, é teu ganha-pão. É o teu trabalho. A partir de hoje, é o teu trabalho. Terceiro, saber escutar. E saber falar. Porque você vai ter que levar feedback para o franqueador, se você quiser, porque você costuma... o franqueado costuma falar assim, mas vocês não me entregam tudo mais. Mas quantas vezes você sentou comigo e você me contou o que você ouviu na tua loja e me deu um feedback? Nunca. Então, você quer que eu adivinhe? Também não vou adivinhar. Entendeu? Terceiro, sabe, entender a sua limitação de ser um gestor de uma loja. Mesmo quando você está numa marca grande, o que eu quero dizer, não deixar isso subir na cabeça, né? Eu estou agora na Apple, entendeu? Não, você tem uma lojinha em Salto de Pirapora, lá embaixo, lá em Famalicão, da Apple, entendeu? Então, calma, menos, vamos continuar trabalhando, não deixa subir na cabeça. E quinto, não acha que você tem o melhor negócio do mundo e vai surfar. Vai ter que ficar no negócio e operar, você tem que ser operacional. Você quer ser investidor? Vai fazer uma carteira de investimento. Aí você vai ser um bom franqueado. Tá? Perfeito. Marinho, 1h08 aqui, a gente conversando sobre redes de franquia. Acho que a gente conseguiu aqui cobrir bastante aspectos relacionados aí à criação, à formação, desenvolvimento de rede, perspectiva franqueado, franqueador. Tocamos um pouquinho na internacionalização. Mas pena que é pouco. A gente poderia ficar falando muito mais aqui, imagina. Vou falar de franquia, quando vai ver, eu não vi a hora, já dão 3 horas, eu tô aqui. Já era. Mas vamos lá, vamos fracionar esse nosso papo aqui. E hoje, então, a gente encerra aqui essa parte de redes de franquia. Já fica aqui o convite, quem sabe na próxima semana a gente já falar sobre internacionalização, né? Queria que você deixasse aqui o seu site, teve aqui o Fernando que perguntou também. Na verdade, assim, eu trabalho sempre com as minhas redes sociais. Eu sou um cara de tecnologia, eu sou um cara de redes sociais. Você vai me achar Marinho Ponce no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu tenho meu canal de YouTube, já está quase 300 mil views. Qualquer rede social que você colocar, coloca Marinho Ponce, você vai me achar, entendeu? Instagram, Marinho Ponce. Facebook, Marinho Ponce. YouTube, Marinho Ponce. Ali você pode mandar mensagem, eu respondo, eu ouço, eu leio todos que me mandam e eu respondo todos.
Legal. Então, eu Tá? queria agradecer aqui a disponibilidade do Marinho, queria agradecer aqui todo mundo que esteve conosco aqui, ó, a Natália Falcone mandando aqui, grande Marinho, cara fantástico, o Obrigado. Fernando, o Márcio, né? Obrigado. César também estava aqui nos acompanhando, né? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, Leonardo, a Aline Falcone também aqui, Obrigado. Marcelo, obrigada. Estamos aqui muito felizes que pudemos contribuir, né, com vocês que estão aqui Esse pensando. de novo, nós estamos fazendo o que a franqueadora tem que fazer, o sistema de franquia faz, contribuir com pessoas. Isso aí. Tá? Então é isso, Marinho. Muito obrigada de novo aí. Eu que agradeço. Vamos ficar já meio marcado para a Vai ser um semana que vem? prazer. Vamos embora, vai ser Vamos? um prazer. Estou por aqui, quando você quiser. Então, tá bom, Tá gente. bom? Semana que vem, quinta-feira, 17 horas de Lisboa, às 13 horas de São Paulo. Vamos estar aqui novamente falando de internacionalização, hein? É Espero isso todos aí. vocês. Um abraço, Marinho. Obrigado, um beijo, Carol. Obrigado, querida. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.